Meu amado irmão, minha amada irmã, direto ao ponto. No vídeo de hoje nós iremos compartilhar com vocês e reagir junto com vocês a este vídeo que você vai ver comigo agora aí na tela. Preste atenção. O senhor ser respeitado precisa da sua respeito. Bata em mim. Bata. Bata. Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata! Bata em mim, Mané Moreno! Se você for homem, bata em mim! Agora você está em pecado! Meu amado irmão, minha amada irmã, este vídeo está viralizando na internet, aonde a irmã do círculo de oração foi chamada para fazer menção da última palavra no culto. E no momento que ela está ministrando a palavra de Deus, ela entende que Jesus Cristo está lhe fazendo entender de que Mané Moreno está em pecado oculto e que ele precisa revelar este pecado a todos. Bom, antes da gente seguir com o vídeo, gostaria muito de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, meu amado, minha amada. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, optando por todas as notificações, e acompanhe conosco novamente o vídeo da irmã que, segundo ela, no meio ali da mensagem, Jesus lhe fez entender que Mané Moreno está em pecado e precisa confessar o seu pecado. O senhor ser respeitado precisa da sua respeito. Bata em mim. Bata. Bata. Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata! Bata em mim, Mané Moreno! Se você for homem, bata em mim! Agora você está em pecado! Jesus de Nazaré, meus amados e minhas amadas, olha, este episódio está dividindo as opiniões. Uma parte diz o seguinte, que a irmã deveria, uma vez que entende, está entendendo por revelação de Cristo de que o evangelista Mané Moreno está em pecado, ela deveria ter chamado o evangelista, o irmão, logo depois da mensagem e repassar, né? E ter repassado a ele o entendimento que ela teve a respeito da revelação de Cristo. Você está entendendo? Agora já uma outra parte diz o seguinte, não precisa deixar para depois e nem esperar. Se Jesus está revelando, se Jesus está dizendo, se Jesus está falando, tem que revelar, tem que transmitir, tem que repassar a mensagem de Cristo e revelar para ele e para todos tudo aquilo que Jesus está fazendo conhecer, fazendo saber. Você está entendendo? Meu Deus do céu. Agora preste bem atenção. A nossa amada irmã foi procurada, né, por uma equipe de reportagem para dar uma entrevista e assim esclarecer este acontecido, entendeu? Preste bem atenção na entrevista dela. Olha, eu fui para o culto e o culto estava dando continuidade e depois foi me facultada a oportunidade para dar a palavra final. Aí eu comecei a pregar aquilo que Deus estava mandando eu falar, inclusive a palavra estava muito boa, estava muito abençoada. E eu estava sentindo que a porta da palavra estava aberta. Mas só que de repente, aí Jesus me deu aquela palavra que eu transmiti para o senhor Manuel Moreno, e ele não quis aceitar a palavra. Inclusive ele se levantou com muita fúria para me bater, porque da maneira que ele se levantou, foi para me bater. Inclusive, alguns irmãos agarraram ele. Seguraram ele, né? Ô Gildo, Oi, uma pergunta, ô irmã. Deus lhe revelou o quê? A informação que a senhora descobriu que ele bateu na mulher dele. Outra informação que a senhora descobriu que ele estava pegando a secretária do pastor. Procede? Que revelação foi essa?
Olha, isso aí, eu não tenho nada a ver. Se ele batia na esposa, se ele foi para a delegacia, a polícia foi lá, não tenho nada a ver. Isso aí eu não tenho nada a ver. Se ele estava namorando com a secretária do pastor, também não me pertence nada aí. A Sério? palavra que... Isso procede? Não. Isso é tudo mentira. Isso aí eu desminto, é mentira. A palavra que Deus me deu para falar para ele foi para ele confessar o pecado dele, porque ele estava em pecado. Qual é o E Deus pecado? nunca- Ô, irmã, qual era o pecado que Deus disse para a senhora? Qual era o pecado? Olha, escuta, Samuca. Deus não me revelou o pecado. Deus disse que era para ele confessar o pecado. Nunca eu abri a minha boca para dizer que ele estava em adultério. Agora, o pecado que Deus quer que ele confesse, ele mesmo sabe. Mas a senhora Ele sabe precisa qual... dizer. Peraí, irmã. A senhora sabe qual é o pecado dele, para não ficar o negócio no vazio, porque todo mundo está assistindo, vai começar a desconfiar da senhora. A senhora disse que Deus disse para a senhora que ele está em pecado, mas Deus não lhe revelou qual era o pecado dele, não? Porque a senhora pode, Não. escuta, a senhora pode chegar para mim ou para qualquer coisa e dizer, olhe, você está em pecado, confesse seu pecado. Qualquer um pode chegar para o outro e dizer dentro de uma igreja, ei, Deus está me dizendo que você está em pecado e você vai ter que confessar. E se a Olha. pessoa não tiver em pecado, vai inventar, irmã? Olha, se eu me der a oportunidade para falar um minuto, olha, a palavra que Deus me deu foi essa. Sim. E se Deus mandasse eu dar, eu daria de novo. A senhora Mas- tinha medo não, irmão? Não. Mas a senhora... Se Deus... Peraí, Não. ô Gildo. Oi, Mas Samu. peraí, Gildo, isso a gente tem que botar, vamos botar a conversa em ordem. Ô Gildo, se você tá na igreja, Gildo, aí a irmã chegou, qualquer uma irmã diz assim, Gildo, se levante, confesse seu pecado, que você tá em pecado. Peraí, Gildo, então lascou. Qualquer um vai se levantar dentro de uma igreja e vai dizer que fulano tá em pecado. E aí, irmã? Olha, a palavra que Deus me deu foi essa. Ah, O pecado que Deus quer que ele confesse, Deus sabe qual foi. Deus não disse a mim qual era o pecado, porque se Deus dissesse a mim, eu tinha falado. Nunca falei que ele batia na mulher e que a polícia foi na casa dele. e que pecado Nunca- é esse que a senhora disse que ele tava? Que pecado é esse, irmã? Tem que dizer qual é o pecado. Diga. Olha, peraí. Vamos fazer assim? Sim. Meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa amada irmã lá do Círculo de Oração da Igreja AD Paraíba, ela foi entrevistada pela equipe do Samuca. E ele indaga a ela, né? Ele indaga, mas irmã, qual é o pecado do evangelista? Qual é o pecado? Qual foi o pecado que ele cometeu, né? Para que a senhora tivesse dito que ele estava em pecado. Aí ela fala aquilo que eu estou conseguindo entender. Preste atenção. Ela estava ministrando a palavra final do culto. Ela está ali, né? Decorrendo com a mensagem. Está lá. E de repente, pelo que eu consegui entender naquilo que ela está tentando explicar, no decorrente da mensagem, ela começa então a entender que Jesus, de maneira paralela, está dizendo que Mané Moreno está em pecado. Ou seja, para que a gente entenda, isso aqui é suposição, entendeu? Mediante ao caso. É assim, é como se Jesus tivesse vindo a ela e tivesse dito assim, olha, Mané Moreno está em pecado. E aí ela foi e perguntou para Jesus, Jesus, e qual é o pecado? E Jesus disse, não vou te revelar qual é o pecado. Eu só quero que tu diga a ele que eu sei que ele está em pecado e diga a ele diante de todo mundo. Entendeu? Então, o que eu estou conseguindo entender deste caso, desta situação, dentro daquilo que ela está tentando explicar, é de que, de repente, ela estava ali ministrando a palavra de Deus e aí Jesus chegou com ela e disse assim, olha, eu quero te dizer o seguinte, Mané Moreno está em pecado. E aí ela perguntou, Jesus, qual é o pecado? E aí Jesus disse, não vou te falar qual é o pecado, eu só quero que tu diga a ele que eu sei que ele está em pecado e diga na frente de todo mundo, para que todo mundo saiba que eu sei que ele está em pecado. Então, veja bem, foi isso que eu consegui entender, meu amado, minha amada,
mediante ao que eu já vi, ao que eu já ouvi e mediante a explicação dela, você está entendendo? Agora, o Samuca está insistindo em querer saber qual é o pecado, se Jesus revelou a ela o pecado que o evangelista supostamente esteja cometendo. Você está compreendendo? Agora preste bem atenção. Não sei se você conhece o irmão muito conhecido na internet, né, como o vovô da Lapada. Preste atenção no que ele fala a respeito deste caso, meus amados, minhas amadas. Então o senhor conserta a sua vida, porque senão o senhor vai para o inferno. A sua igreja escandalizou, o senhor deu cobertura a todo tipo de adultério dentro da sua igreja. Evangelista Manuel Moreno, a irmã lhe desmascarou no púlpito. Que vexame você passou ali. Você se levantou ali desesperado, como quem queria bater na irmã, mas você não é louco. Bater numa irmã do círculo de oração, isso pode lhe custar a vida e você ir para o inferno. Por enquanto você ainda tem jeito. Você ainda tem jeito. Como servo de Deus, evangelista não, que você não é mais. Ungido de Deus como pastor, você não é mais. Você já perdeu a sua unção. Você não pode, de maneira nenhuma, assumir nenhuma igreja, porque você é adúltero. Você pegou a empregada do pastor da igreja e passou a irmã no papo. A sua situação é tenebrosa. Você espanca a sua mulher. Seu filho, você tem um filho deficiente, entendeu? Mas tem um outro filho que não é deficiente. E esse menino viu você espancando a sua esposa. Então você se conserta com Deus. Confessa o seu pecado. Passa pela disciplina. E pastor você não é nunca mais. Você nunca mais vai ser um pastor. Porque ninguém confiará numa pessoa que é adulta. Ninguém confia mais em você. Você viu, você ouviu. Segundo o irmão muito conhecido na internet como o vovô da Lapada, o suposto pecado do evangelista são esses que foram narrados pelo vovô da Lapada aí neste vídeo que você acabou de ver. Você está entendendo? Meu amado, minha amada, a coisa é séria, Vaso, a coisa é séria. Houve uma oportunidade, se eu não estou enganado, em 2018, inclusive até a gente tem um vídeo aqui que fala a respeito deste assunto, e de um outro acontecido com o pastor Júnior Trovão. Em 2018, o pastor Júnior Trovão passou por esta situação, foi vítima de uma revelação, de uma suposta revelação de que ele de repente estava em pecado. Naquela oportunidade o obreiro subiu no altar e falou ali diante de todo mundo que o pastor Júnior Trovão supostamente estava em pecado. Você está entendendo? Ele foi vítima lá em 2018. Até então, aquela revelação não se cumpriu na vida do pastor Júnior Trovão, até porque, meu amado, minha amada, o pastor Júnior Trovão de vez em quando está aqui na nossa cidade e eu afirmo e digo que nada sabemos contra a sua pessoa e muito menos contra o seu ministério. Você está compreendendo? Agora, naquela oportunidade, o pastor Júnior Trovão foi muito educado, ficou ali em silêncio, ouviu tudo em silêncio e depois, quando o obreiro terminou, de entregar a mensagem supostamente em nome de Jesus Cristo, ele, quebrou o silêncio de maneira muito educada e perguntou ali, para o obreiro se o obreiro poderia lhe dizer qual era o seu pecado, quando naquela oportunidade o obreiro também não revelou qual era o pecado do pastor Júnior Trovão. Então essas coisas vêm acontecendo, meus amados irmãos e irmãs. E, como eu disse, divide a opinião dos irmãos, divide a opinião da igreja, divide as opiniões por conta de que uma parte diz o seguinte: a irmã deveria, uma vez que ela entende isto, uma vez que ela compreende que Jesus está lhe fazendo entender que o evangelista Mané Moreno de repente está em pecado, precisa confessar o seu pecado. Então uma parte diz o seguinte, que ela deveria ter chamado o evangelista, o irmão, logo após o culto, repassado a ele a situação, a mensagem, agora. Já uma outra parte diz o seguinte, que não.
Não tem nada que deixar para depois, nem para mais tarde. Se tem que fazer, faz. Se tem que dizer, diz. Se tem que revelar, revela. Não importa a situação e a circunstância. Bom, meu amado, minha amada, essas coisas vêm acontecendo. Você viu aí, né? Você viu o vídeo onde ela, né, se dirige ao evangelista. Você viu também o vídeo da entrevista dela, né? Onde ela foi muito indagada. A reportagem queria saber qual era o pecado especificamente que o evangelista vem cometendo ou vinha cometendo. Bom, ela diz que Jesus não lhe revelou o pecado em si, mas lhe fez entender que Jesus tinha ciência de que o evangelista está ou estava em pecado e que era necessário dizer na frente de todo mundo que Jesus sabia, Jesus sabe da vida de pecado supostamente do evangelista Mané Moreno. E aí, no final, você viu aí o vídeo, né, do irmão muito conhecido na internet como Vovô da Lapada, aonde ele diz, aonde ele fala, né, e ele cita os pecados que de repente o evangelista vem cometendo. Bom, meu amado, minha amada, você viu, você ouviu. Tire suas conclusões e, se for necessário, se você assim entender, compartilhe conosco a sua opinião lá nos comentários. Agora, aqui nós não abordamos a questão tomando partido deste lado ou daquele outro lado. Nós analisamos a questão baseados naquilo que a palavra de Deus fala, você está entendendo? E outra coisa, a gente só reage e repercute aquilo que já está na mídia, aquilo que já está repercutindo, né? Aquilo que já está realmente tomando notoriedade na mídia, e essa questão aí está realmente repercutindo, viralizou na internet e continua repercutindo, você está entendendo? Bom, você que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu peço, não perca tempo, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, optando por todas as notificações, e continue conosco, ou melhor, muito obrigado, tá bom? Pela companhia, pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.